Meu nome é Jackson Oliveira, mais que um prazer, uma honra ter de Deus a graça de poder compartilhar com você alguns minutos do seu tempo. E esse é o nosso segundo vídeo. A gente está aqui lendo a epístola de João, né? Ou as epístolas, as cartas que João escreveu às igrejas daquela época, né? De 2000 anos atrás. E que até hoje os efeitos da palavra, os efeitos do que se foi escrito, né? Naquela ocasião, grita, soa, ecoa com muita veemência e veracidade, de maneira que se torna real para o que era, para o que é e para o que há de vir, não é isso? Então eu te convido a se encher de vida, a se purificar através da palavra de Deus, tá bom? Ah, mas eu tenho um outro pensamento filosófico. Não tem problema, meu amigo. Você está livre, tá bom? Não se sinta obrigado a nada. Ninguém está obrigando a nada. É apenas um ponto de vista. E se você não quer, não sou eu que vou te obrigar. Mas se você entender e ver e perceber que há verdade no que está sendo dito, por que não analisar, né? Filtra aquilo que é bom e leva para dentro de você, para que seja antídoto para os seus envenenamentos na existência, tá bom? Então vamos no capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João, tá bom? Filhinhos, isso disse João, né? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, tá bom? O que está sendo escrito, eu estou escrevendo para que você não peque. E se alguém pecar, porque é muito provável que alguém peque nesse trânsito da existência, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas olha só, ei, é com você que eu estou falando. Se é uma hipótese, uma probabilidade. É uma possibilidade, é se, não é eu estou deliberado nos pecados, nos vícios. Não. É se alguém pecar. Após conhecer o Evangelho, após já ter introjetado o que falamos no primeiro vídeo, dá uma olhadinha lá se você não viu o primeiro vídeo, tá bom? Tem um cachorro do vizinho latindo aqui, eu acho que isso até é muito comum para quem começa a gravar vídeo perto das casas assim, que não tem uma certa blindagem, mas eu espero que ele não incomode você não, porque é só prestar atenção aqui no que de fato é vida, tá bom? Aliás, quando a gente se propõe a falar de coisas da vida e a viver coisas honestas, coisas corretas, muitos cachorros à nossa volta começam a latir, já percebeu isso? Tentando intimidar você, tentando ofuscar ou tirar sua atenção daquilo que de fato se precisa para que haja uma libertação na alma, no corpo, no espírito. Então não deixe que os latidos dos cachorros do caminho te tirem a coragem de ir em frente. Então vamos lá, sem mais delongas. Capítulo 2, versículo 1 da primeira epístola de João, olha só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, meu amigo, todo mundo, todo ser humano, seja homem, mulher, criança, velho, todos, absolutamente todos. Jesus Cristo, ele foi na cruz do Calvário, foi martirizado, foi humilhado, cuspido, foi esbagaçado como uma cana que passa pela moenda, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu ao Pai, ascendeu a Deus e em breve voltará para estabelecer aqui na terra um reino de justiça, um reino de verdade, um reino aonde
todos os homens desta ocasião, qual ocasião a que ele voltar para buscar a sua igreja e estabelecer na sua igreja, que se chamará humanidade, a paz, a verdadeira paz, não a paz que a política e os seus idealizadores, os seus executores, né, os que exercem política chamam de paz, que são acordos, e acordos que normalmente são quebrados porque violam os interesses de uma ou outra nação. Eu estou falando da paz que vai ser imposta com mão de ferro. Vocês serão obrigados a viver em paz. Esta paz que é proposta por Deus é que eu estou propondo você a não ter que se impor nessa paz, mas se deliberar, se abrir para essa paz. E não é só para você, é para todo mundo. É para o judeu, mas também é para o brasileiro, é para o etíope, é para o japonês, é para o coreano, é para o afegão. Todas as nações da face da terra estão debaixo desta misericórdia, dessa graça, desse sacrifício que foi feito através de Jesus. E certa ocasião ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e fora de mim não há como chegar a Deus. Através do sacrifício de Jesus você pode chegar a Deus. Você deve chegar a Deus, você tem que chegar a Deus, você chegará a Deus e não há outro caminho. E Jesus Cristo, ele também é chamado de Verbo de Deus, haja de Deus, Palavra de Deus. Hoje Jesus ele não está fisicamente entre nós, mas as suas palavras que o materializam na terra ainda está aqui, olha. E quem não tem ela na mão tem fragmentos, partes pequenas, maiores ou menores dentro de si. Isso é suficiente para que você discirna, entenda, para que o Espírito abra um caminho de luz na sua cabeça, no seu entendimento, no seu cerne, e compreenda o Evangelho e seja salvo tu e a tua casa. Não é só para um ou para outro. Ninguém, absolutamente ninguém na face dessa terra, ninguém é melhor, é maior, é privilegiado porque foi alcançado por essa graça, porque isso está deliberado para toda humanidade. Ainda que não mereçamos esse título ainda, né? Ficou meio redundante, que não mereçamos esse título. Mas o efeito destas palavras um dia há de fazer o mundo merecer, o mundo no sentido de homens, seres humanos, merecerem esse título de humanidade. E nisto, agora vamos para o versículo 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você que diz que é de Deus, você que diz que é crente, você que diz que está com Deus, mas não guarda as palavras, no primeiro estalo, no primeiro gatilho já se joga para a violência, já se joga para a guerra. Você que dentro de você há uma ebulição tentando destruir o teu próximo. Meu amigo, você está enganando a si mesmo. Você está apenas se idiotizando no processo e não vai conseguir alcançar salvação porque vive numa mentira. Agora, aquele que guarda tem uma produção diferente, um efeito diferente nisso. Olha, mas qualquer que guardar a sua palavra, versículo 5, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está
nele também deve andar como ele andou. Tem tanta gente no mundo e nas religiões dizendo que está em Jesus, mas não anda, não produz ações como ele produziu. São hipócritas. Eu estou querendo que você entenda isso e saia da hipocrisia. Se você diz que está nele, vive nele, mas não anda, não efetua, não efetiva ações como ele efetivou, andou e viveu, você é apenas um mentiroso para si mesmo. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, isso diz João, mas o mandamento antigo, é aquele mesmo mandamento que outrora Jesus, quando estava encarnado aqui, ele deliberou, sabe? Abriu as comportas do céu. Este mesmo mandamento que ele ensinou naquela ocasião, eu estou reescrevendo. Porque desde o princípio tiveste aquele mandamento. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro. O mesmo mandamento que é verdadeiro nele e em vós. Ou seja, é verdadeiro o mandamento em Jesus e em você. Não tem nada alterado, não tem nada adulterado. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Ou seja, se está havendo escândalo em você por causa do teu irmão, se está havendo coisas repugnantes e reprováveis em você por causa do teu irmão, você não está na luz. E se você, ao sentar à mesa, quando vai cortar seu bife, fica pensando assim, quem dera se fosse a carne do meu irmão, por algum motivo, seja lá qual for. Eu não vou aqui introjetar as pequenezas, as mediocridades com que você possa guerrear contra alguém. Você sabe do que você está sendo medíocre a ponto de se deliberar numa guerra que apenas gasta energias, desgasta relacionamentos, destrói comunhões. Ou seja, você está se autodestruindo. Versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir. Porque na escuridão ninguém sabe para onde andar, não é isso? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, ou seja, pelo nome de Jesus o Cristo vos são perdoados os pecados. Pais, ou seja, você que tem filhos, vos escrevo, isso diz João, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ou seja, você já tem experiência na vida, eu te escrevo apenas para lembrar, é apenas para lembrar o que você já sabe. Jovens, vos escrevo porque venceste o maligno. Ou seja, a nossa geração jovem é uma geração que já venceu o maligno em Jesus. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, ou seja, não ameis o sistema que está sendo imposto e já foi imposto na humanidade, seja esse sistema político, globalizado, geográfico, histórico. Não ameis esse sistema do mundo, nem o que no mundo há, as suas possibilidades, os seus alargamentos de prazeres. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o Pai, não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo desenfreado de cometer os vícios carnais, a concupiscência dos olhos,
Os desejos desenfreados de olhar e obter, de se cegar, de endeusar, de tornar superior, além da média ou além da necessidade, qualquer coisa que se olhe e deseje e se torne idolatria para você. E a soberba da vida não vem de Deus o Pai, mas vem do sistema do mundo. E o mundo passa, as suas concupiscências e desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, disse João, é já a última hora, e como ouvistes que vem o que é contra Cristo, ou seja, o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora, ou seja, muitos travestidos de Cristo, na verdade estão guerreando contra a ampliação do verdadeiro evangelho. E muitos que levantam a bandeira, haja visto que na história se matou muito em nome de Deus, na história se dizimou gerações em nome de Deus. Na história, muitas pessoas foram destruídas, torturadas, queimados vivos, estuprados, picotados, perderam suas famílias, perderam seus bens, perderam a própria vida. E quem foi o algoz? Quem foi o carrasco? Quem foi o executor da sentença? Fez isso em nome de Deus, mas olha, não significa que Deus tenha aprovado as barbaridades nazistas, as barbaridades das inquisições, as barbaridades praticadas ao longo da história do mundo, dos homens, que ele tenha apoiado e decretado e assinado como concordo aquilo que fizeram para destruir o seu próximo. Ou seja, não coloquem em Deus a responsabilidade que os homens cometem por suas maldades, ainda que em nome de Deus. É muito distante dizer e falar que estou em nome do Senhor e de fato estar com o Senhor. Saíram de nós, ou seja, muitos começaram até com o verdadeiro evangelho, mas não eram de nós, ou seja, não eram do verdadeiro evangelho. Quando eles se depararam com a veracidade e a simplicidade do evangelho e o soltamento, o se lançar para uma vida de simplicidade na alma, sabe, de falta de egoísmo, de falta de anarquias, aí eles não querem, eles não, vamos ter que melhorar isso aqui. E vão criando outros ofícios, não é isso? Porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, ou seja, vós que permaneceis na verdade, você que permanece na verdade, ou você que quer conhecer a verdade com sinceridade no teu coração, o próprio Espírito há de revelar aqueles que dizem que são do Senhor e não são. Olha que legal isso! Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Mas esse negar aqui não é falar, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus e na obra que vocês falam que Jesus fez. Isso aqui é no curso da existência. Tem gente que diz que acredita e que é e que se traveste, né? Tá travestido de Jesus, mas é um mentiroso. As ações dele são gritantes, é como um berrante suando ao campo.
E ele é um lixo, se torna um lixo, tudo dele é lixo, é sujo, é fétido, porque nele não há verdade. O pecado traz morte, morte traz putrefação, e putrefação traz mau cheiro, e o mau cheiro se manifesta a todos que estão à volta, não tem como se enganar, porque as ações dele fedem. E a gente tem visto isso na mídia todo tempo, a gente tem visto isso até dentro de casa. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? E o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também confessa o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em você, permaneça em nós, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, ou seja, o evangelho verdadeiro, o evangelho de boas novas, o verdadeiro evangelho de Jesus, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ei, fica atento, tem gente mentindo, tem gente querendo te dar soluções que não são soluções. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhais confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Dele quem? Jesus. Quem permanece aonde? Em Jesus. Quem há de se manifestar? Jesus. A gente fica por aqui. A gente vai precisar fazer mais um vídeo aí que ficamos com 23 minutos. Vem com a gente.